Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Um ótimo dia, um bom início de semana. Você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, em FM 85.7, pelas plataformas digitais, o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com e pelo nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes nesta segunda-feira, 18 de março de 2024. Até às 11 horas da manhã, você é meu convidado, minha convidada a participar conosco pelo nosso WhatsApp, liberado a partir de agora, o 19971021493, 971021493. Manhã Bandeirantes que tem Danilo Capucci hoje na mesa de som e na central técnica, levando som e imagem para você que está conosco, e também a presença de Tiago Prudente já conosco. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu tô com dificuldade aqui para liberar meu microfone. Já começou a segunda-feira daquele jeito, né? Um ótimo dia para todos nós. E vamos lá, só segunda-feira, hein? Terminou agora há pouco, em instantes, assim que abrimos essa edição do Brasil Gente, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da primeira reunião ministerial do ano de 2024. O presidente Lula se reunindo com todos os ministros. A pauta oficial ainda não foi divulgada. O que se sabe é que o presidente deve cobrar dos ministros uma melhora na comunicação das ações do governo federal. Uma decisão diretamente ligada à queda na popularidade do presidente Lula apontada pelos institutos de pesquisa nos últimos dias. A popularidade diretamente ligada ao governo em si. No levantamento da Quest, o governo Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. Essa foi a pesquisa mais recente, divulgada nesse mês de março já, mas não a única. Também uma pesquisa divulgada pelo IPEC apontou a queda na análise positiva do governo Lula. 33% dos entrevistados avaliaram no início de março que o governo era ótimo ou bom. Em dezembro, eram 38%. Então, mais do que cobrar ações, o presidente Lula deve cobrar uma comunicação daquilo que ele entende que já está sendo feito no governo. No discurso de abertura da reunião, Lula falou sobre o risco que o Brasil viveu com o flerte contra a democracia, a tentativa de golpe de Estado que está sendo investigada pelas autoridades, que está nas mãos da Polícia Federal. Isso me parece, inclusive, Tiago Prudente, uma estratégia do presidente Lula como um mantra de nós estamos num governo para garantir a democracia. Só não pode virar muleta de cobrança por ações práticas para a área de economia, para melhora na saúde, na crise em que estamos vivendo em relação à dengue e outros problemas do Sistema Único de Saúde. Ter uma investigação em andamento é fundamental para o país, mas ela tem que ficar nas mãos das autoridades. Não pode o governo federal também usar como escudo e, às vezes, muleta, algo que agora cabe à investigação e não mais à discussão política. Olha, quando eu vejo essas pesquisas de avaliação do governo, eu vi muitos analistas dizendo que tem a ver com a polarização, e eu concordo em partes que tem a ver com a polarização. Sem dúvida nenhuma, o país é um país polarizado, mas isso não é novo.
Se a gente pegar a época de PT, PSDB, você tem o antipetismo, o antibolsonarismo hoje também. E aí eu fui ver os extratos da pesquisa. Cada pesquisa traz extratos diferentes, porque as análises são feitas de maneira diferente. E aí uma apontou que a queda foi acentuada entre os evangélicos. Aí colocaram que a fala contra Israel poderia ter tido esse efeito. Pode ter tido esse efeito. Mas se você analisa o extrato dos evangélicos, os evangélicos também representam uma camada mais pobre da sociedade. Porque muitas igrejas estão na periferia, então onde também houve uma queda na aprovação. Aí você pega uma pesquisa que não faz essa pergunta, mas analisa por renda. Você percebe que também há uma queda em alguns setores, principalmente com renda menor em algumas pesquisas. O que isso indica, fazendo um balanço dessas pesquisas? E aí você se pergunta, como pode o governo estar caindo se o PIB cresceu, se o desemprego diminuiu e tal? E eu vou apontar, eu coloco na conta de uma questão econômica. Que questão econômica é essa? Tem um índice que as pessoas não se atentam muito, que é o mundo real. O mundo real é a feira, é o supermercado, é o dia a dia das pessoas. E se você olhar a inflação dos alimentos, que é natural ao aumento da inflação dos alimentos nessa época, porque é sazonal esse aumento, você percebe que desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a inflação geral cai. A inflação dos alimentos não cai. Ela continua subindo. Então, o que acontece? Eu coloco na conta, não acho que é o único elemento, eu acho que tem um elemento de polarização sim, mas eu acredito que o elemento principal para a queda do governo de avaliação são os preços dos alimentos. Porque isso mexe no bolso do brasileiro, Heitor. É a vida real. Não é a vida do PIB, que ninguém sabe se o PIB cresceu ou não cresceu. Eu vejo as pessoas discutindo isso, as pessoas não sabem nem o efeito na vida prática delas. Números que estão muito distantes da realidade. As pessoas querem saber se o preço do hortifruti, que nessa época sobe mesmo o preço porque é sazonal, abaixou. Se o preço do arroz, que estava lá nas alturas, abaixou. Se o preço do feijão abaixou. É isso que as pessoas querem saber. E, na minha opinião, é esse o efeito principal. Tanto que o governo fez uma reunião para discutir alimentos. Então, acho que esse é um ponto. Queria até saber a sua opinião, porque eu fico meio com o pé atrás. Todo mundo coloca na conta da polarização, diz que a economia não tem mais esse peso, mas eu discordo. Em um país em que as pessoas têm dificuldade para se manter com os salários que ganham, eu acho que a economia tem um peso e um peso enorme. A polarização tem o seu efeito, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a economia tem um peso enorme. E ainda coloco na conta da eleição de Lula em 2022, economia e a questão da Covid. Eu acho que esses dois pontos pesaram naqueles 2 milhões de votos a mais que deram a eleição do presidente Lula. Quanto à questão do governo falar sobre a tentativa de golpe que está sendo investigada pela PF, eu acho que tem uma questão que a gente tem que abordar. Se não for uma interferência na investigação, se não for palpite na investigação, o governo, que são políticos, podem falar sobre o tema. Mas é o que você falou, não pode virar uma muleta para tentar justificar os problemas, para tentar, olha, eu acho que esse não é um ponto, mas ao mesmo tempo também é um marketing político sobre nós somos a democracia. Se não tivéssemos vencido essa eleição, nós teríamos caminhado para outro caminho. Então, acho que é também a questão do marketing político. Então, eu faço uma avaliação do seguinte: se não pode falar de interferência em investigação, se é culpado, se não é. Eu acho que isso não é função do governo federal, como um chefe de Estado, fazer esse tipo de avaliação. Mas no campo político, é inevitável que isso vai ser usado. Então eu acho que é uma questão. Eu não gosto muito, eu tenho uma opinião, agora é a minha opinião. Eu não acho que tem que ser utilizado no campo político. Pelo contrário, a gente tem que identificar o que aconteceu, os culpados serem colocados
para responder pelos seus crimes, e se condenados, que respondam pelos seus crimes na prisão. Eu acho que esse é um objetivo principal. Acho que o importante nesse caso é que não se tenha anistia, como em todos os golpes que tiveram nesse país, desde 1930, os culpados nunca responderam pelos golpes que deram na democracia brasileira, independentemente do contexto ou do que aconteceu. Então acho que a gente precisa, sim, eu acho que esse é o ponto central. 10h10, o nosso Manhã Bandeirantes acompanhando tudo o que acontece no Brasil e no mundo, inclusive com essa reunião em andamento, agora a portas fechadas, apenas a abertura com a autorização da imprensa para mostrar a presença dos ministros, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com esse discurso em que o presidente Lula traz a tentativa de golpe como principal pauta, mas que nos bastidores o que se diz é que na reunião a portas fechadas a cobrança será por uma melhor comunicação das ações do governo para tentar melhorar essa imagem que vem sendo associada na queda dos institutos de pesquisa, principalmente, como o Tiago bem destacou, ao grupo de evangélicos. Para baixo estão as avaliações, cada vez mais, 62% dos evangélicos que responderam à pergunta Quest do Instituto de Pesquisa sobre o governo Lula entenderam que as ações do governo são desaprovadas, principalmente após os discursos que esse grupo entendeu desproporcional de Israel contra a Palestina e de não entender que Israel tinha direito à resposta após os ataques terroristas do grupo Hamas. Além dos evangélicos, outros grupos que também apresentaram queda nas pesquisas de opinião sobre a popularidade do presidente, principalmente a avaliação do governo, são os jovens e os eleitores de classes mais altas. Queda de popularidade não foi exclusiva da pesquisa Quest, um levantamento da Atlas Intel também captou o atual momento do governo, então isso, de certa forma, ligou um sinal de alerta, um amarelo piscante que fez o presidente Lula marcar essa reunião com os ministros. O mais importante é que desse encontro saiam ações práticas. Se no final a ideia é fazer algo que gere uma cara para o governo Lula, uma impressão de ações mais impactantes, o importante é na prática, se essas ações vão mudar a vida do brasileiro ou não. Porque no fim das contas, o que a gente quer é ter uma gasolina com preço justo, preço no mercado que seja dentro das condições que o brasileiro tem com o salário, que a inflação esteja próxima do controle máximo possível e que no dia a dia a melhora seja por questões da economia, do andamento do país, da sensação de segurança em apoio aos governos estaduais e não por questões políticas e ideológicas. Há uma disputa ideológica que sempre vai estar presente nas pesquisas de opinião. Independente do governo, quem for oposição e for justamente nesse campo de não olho para lá para não saber o que está acontecendo, mas sei que está errado, isso não vai mudar na pesquisa de opinião, seja quem for o governo. Mas se as ações práticas forem para melhorar a opinião, que sejam para resolver a vida do trabalhador, porque no final é isso que resolve a nossa vida, é isso que é importante no nosso dia a dia. 10h13. Diga, Tiago. Não, tem até uma pesquisa da Atlas Intel que mostra isso. Por exemplo, eu não tenho os números corretos aqui, mas é uma coisa assim, o bolsonarismo e o petismo representam ali de 30% a 31% da população, cada um tem essa porcentagem. E aí eles perguntam, e aí você vê que os outros 40% não são nada. Não estão nem num polo, não estão nem no outro. Aí tem uma parte lá, 10% que eu acho que é antipetista e 16% que é antibolsonarista. Então você vê que você tem uma fatia da população, que é 40%, que não está nem num polo, nem no outro. E aí eu acho que essa parcela da população que faz a avaliação de governo real, sabe? Toda vez que eu olho essas pesquisas, eu fico com essa sensação. Porque quem tá de um lado, quem tá do outro, sempre vai falar que o governo tá ruim, né? Independente não faz uma avaliação honesta do governo, uma grande maioria. Então, acho que esse é um ponto. Isso para petistas, quanto para bolsonaristas, eu acho que esse é um ponto central. E também, tem um outro ponto, eu sempre olhei a histórico de pesquisas
É muito engraçado. Toda essa época do ano, início de ano, avaliação de todos os governos, seja do presidente Bolsonaro, do presidente Temer, presidente Dilma, presidente Lula nos primeiros mandatos, você percebe que nessa época do ano tem uma queda de avaliação. E é exatamente por causa disso, da sazonalidade do aumento de alimentos, do preço dos alimentos. É impressionante, dá uma olhada para você ver no histórico de pesquisas, porque às vezes a gente faz um retrato do momento, mas a gente precisa olhar o histórico para ver o que está acontecendo. O que não exclui que a comunicação do governo é péssima, né? E hoje não tem um ministro que brilha no governo, né? Tinha o Flávio Dino, mas hoje não tem mais essa voz. Então esse é um ponto também que fica aí de dúvida do que vai acontecer. O que vai sair dessa reunião, né? 10h16, o ouvinte também participa conosco nessa discussão, nesse debate, na abertura aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Eu abri o programa falando Brasil, gente, é que a cabeça no começo da segunda-feira, né, Thiago Prudente? A gente dá uma bagunçada. Brasil, gente, às 4h na tela da Band. Você reparou e não falou nada? Eu reparei, falei, essa edição do Brasil, gente, eu falei, Jesus amado, já tá tarde já. Meu Deus do céu, é que tá muito feliz, né? Ainda ficou lamentando na sexta-feira aqui, ai, que preocupação com o jogo de sábado. Meu Deus do céu, deve estar comemorando ainda a eliminação do São Paulo ontem aqui pro Novo Horizontino. Assuntos que Carlos Batista vai trazer dentro do Nossa Área, com o comando do Carlos Henrique, o timaço do Carlos Batista, com a apresentação do Carlos Henrique. Mas antes, vamos ouvir quem está conosco. Ficou surpreso? Você ficou surpreso? Com o placar, sim. Com a vitória do Palmeiras contra a Ponte Preta, não. Eu imaginava que o jogo poderia ir para os pênaltis se a Ponte conseguisse fazer uma retranca, que era a proposta do técnico João Brigatti, caiu com 1 minuto e meio, ou que o Palmeiras vencesse no tempo normal, 1-0, 2-0, 5-1 eu não imaginava não, Thiago. Eu fiquei surpreso mesmo. Mas parabéns à Ponte, né? Chegou às quartas de final, enfrentar o que deixa muito nítido, né? A diferença dos times, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o pessoal do esporte vai abordar isso com todos os detalhes, mas que fica nítido a diferença, fica, né? Como o dinheiro faz diferença, né, Heitor? Muita. No futebol também. Não é diferente para quem está no governo. E o ouvinte participa conosco e traz a sua opinião. Bom dia, é o Campos do Jardim do Lago. Eu concordo plenamente com o moço está falando aí. O aumento dos alimentos é um fator preponderante da insatisfação das pessoas com o governo, tá? Alimentos que 5 meses atrás estavam custando um preço, hoje está mais que o dobro. Eu não entendo isso. Exemplo, azeite que estava custando aí aquelas marcas um pouco mais famosas, entre 25 e 30 reais, que já é, né, um absurdo. Hoje 45. Uma famosa maionese que a gente conhece, a marca mais famosa, que era ali seus R$4,99, hoje 12. Eu vi que o supermercado 14. Gente, é isso mesmo. A insatisfação está no nosso bolso. A gente não consegue fazer mais nada com o nosso salário. Bom dia. Bom dia, Campos. Obrigado pela participação. O Edvalmir, ele se atenta aqui a uma questão, Edvalmir Massa, que não faz muito tempo as grandes marcas faziam propagandas do tipo rolo de papel. Você leva 30 metros e paga por 20 metros. Ou então aquela promoção que você leva 12 e paga por 10. E agora o que a gente está vendo são as embalagens cada vez menores. Barra de chocolate está quase virando bombom, de tanto que vem encolhendo. Pacote de bolacha, aquela história da última bolacha do pacote, daqui a pouco a última vai ser a segunda, a terceira, porque os pacotes estão encolhendo demais. E ele diz que muitas vezes os economistas tentam inventar um nome bonito, tentam justificar isso, mas que, na verdade, o brasileiro está pagando o mesmo valor ou até mais
para receber menos produto. É verdade, esse é um fenômeno que a gente vê todos os dias no supermercado. Pode pegar qualquer produto industrializado que você vai ver que na embalagem tem lá no cantinho, reduzido em tanto por cento. Mas o preço está mais ou menos o mesmo, quando não um pouquinho a mais. Não, mais caro, né? Mais caro. E aí como é que você vai resolver esse problema, Heitor? É livre mercado, as empresas podem fazer esse tipo de coisa sem nenhum tipo de problema. E aí, vou levantar um ponto aqui. Se o governo for fazer alguma coisa com isso, você não acha que vai levantar um monte de gente gritando? É livre mercado, não pode interferir, e não sei o quê. Então, melhor deixar do jeito que tá. Eu ouvi isso de um economista ligado ao governo, ele falou, tem coisa que é melhor não mexer, que você vai mexer, vai ter um monte de gente gritando, porque criar uma regulamentação, mas que é, e eu vou usar a palavra correta aqui, uma sacanagem, o que as empresas estão fazendo com os produtos no Brasil, que é reduzir o tamanho, subir o preço e fingir que nada está acontecendo, isso não é de agora, isso já vem, de um tempão, e a qualidade de alguns produtos caiu e caiu muito. Só que aí é uma opção das empresas, né? Elas fazem essa opção. E aí é o consumidor que paga a conta, literalmente, né, Heitor? O nome do termo técnico é reduflação. E olha só, na semana passada, a rede Carrefour, na França, colocou aviso nos produtos para alertar os consumidores. Reduflação, que é você reduzir o produto com a justificativa de que assim você tenta controlar o preço. Para o consumidor sentir que pelo menos no bolso não é dele. Como é que é, Thiago? Senta lá, Cláudio, que eu acredito nessa desculpa esfarrapada. Um nome bonito para fazer papel de trouxa. Mas na França, a rede Carrefour colocou aviso nos produtos para alertar os consumidores sobre a diminuição das embalagens sem uma correspondente redução do preço. Mas aqui no Brasil, não, adotou, tá fazendo igual, porque também tem os produtos próprios que estão reduzindo. E aí vem lá no cantinho da embalagem, que o consumidor, o cliente mais atento, não vai ficar procurando. Você olha o produto, você vê o valor ali na prateleira, escolhe o produto dentro do preço, dentro da qualidade da marca que você conhece, coloca no carrinho. Normalmente você percebe, nossa, parece que encolheu, mas toca a vida que segue. E o mercado se aproveita muito dessa situação. Então, às vezes, o preço não está mais alto, mas você está levando menos pelo mesmo produto e não tem muito para onde correr, porque está todo mundo fazendo isso. Todos os produtos praticamente industrializados. 10 horas e 23 minutos, o Adriano Vermelho escreve: polarização versus pesquisas, mais denúncias, menos confiança, igual a... Caros amigos, essa é a equação que não tem solução. E mais, nunca teve. Todos tiveram sua chance. Todas as forças políticas e ideológicas já estiveram ou ainda estão lá, então tudo que se vê é propaganda a favor ou tentativa de difamação dos opositores. O que conta é como vivemos aqui embaixo. Viva a democracia, mas que no nosso bem-estar não é o propósito primário deles, não é mesmo. Ah, não é, viu, Adriano Vermelho? Tem mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com você. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Estou escutando atentamente aí a sua análise, Thiago Prudente, sobre a aprovação aí, ou reprovação do governo Lula. E concordo com você quando você joga a análise nos alimentos, naquela coisa do dia a dia, que a gente vai no mercado e as coisas estão cada vez mais caras, cada vez mais difícil. Porém, eu gostaria também de colocar um temperinho nisso daí. Todos os governos, todos eles, desde a nossa democratização até agora, que a gente começou a votar nos presidentes, eles sofrem desgastes. E esse aí, aquele amorzinho, está começando a acabar. Essa é a minha opinião. Porque todos eles sofrem os desgastes naturais. E já está começando a acontecer. Vamos ver daqui para frente como isso reflete no nosso dia a dia, não é verdade? E, Thiago Prudente, eu trago para você, fui incumbido de trazer para você um grande abraço da vereadora Débora Palermo, tá ok? Estava ontem com a gente lá na Festa do Milho, mandou um abraço para você,
Um abraço aí também pro Heitor Fredo. Grande abraço a todos, DJ Ale. Grande abraço, DJ Ale, a vereadora Débora Palermo, aos demais parlamentares que acompanham todos os dias o Manhã Bandeirantes. Para a gente fechar esse assunto, o Marco Silva Bedin escreve: se você realmente observar os preços, muita coisa no mercado caiu, o emprego aumentou, praticamente dobrando, a gasolina baixou, não tem nem comparação com outro governo. Mas Lula vai colocar dinheiro na economia e vai melhorar muito ainda, é a aposta do Marco Silva Bedin, torcedor Ponte Pretano, que está dizendo que aqui a diferença é muito grande entre Palmeiras e Ponte Preta, desejando parabéns aos palmeirenses. Você pega 2 jogadores do Palmeiras, praticamente a folha de pagamento inteira da Ponte Preta no ano. É verdade, essa diferença foi gritante mesmo. No Rio de Janeiro também aconteceu isso, mas o Nova Iguaçu classificou diante do Vasco, mas não dá para comparar tecnicamente o Palmeiras com o Vasco. E acho que nem a Ponte com o Nova Iguaçu, a Ponte tem mais time, mas precisa reforçar pensando na Série B. 10h26, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem os destaques de Campinas. Daqui de Campinas surge um novo repelente contra o mosquito Aedes aegypti. Estudo da Unicamp que já deve ser colocado no mercado em breve. A gente vai entender um pouco mais sobre isso e as ações do último final de semana em toda a região metropolitana de Campinas para tentar diminuir os criadouros que estão espalhados em todas as nossas cidades. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O relatório divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aponta que 28% dos produtos industrializados monitorados por autoridades brasileiras em 2020 e 2021 não atingiram as metas estabelecidas para a redução de sódio. De acordo com a Anvisa, as categorias classificadas como críticas são biscoito salgado, bolos prontos sem recheio, hambúrgueres, mistura para bolo aerado, mortadela conservada em refrigeração, pães de forma, queijo mussarela e requeijão. Já a análise das categorias caldos em pó, em cubo, temperos em pastas, temperos para arroz e demais temperos, segundo o relatório, aponta dificuldades e avanços no monitoramento do teor de sódio em alimentos industrializados, com algumas categorias mantendo a conformidade e outras exigindo esforços adicionais. As amostras foram enviadas aos laboratórios centrais de saúde pública e ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, onde foram realizadas análises de sódio conforme metodologias oficiais, além da verificação da rotulagem. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10h29. Tem importantes notícias sobre o trânsito de Campinas nesta segunda-feira, hein? Se você circula pela região do Taquaral, se você dirige na região da Vila Costa e Silva, atenção entre hoje e quarta-feira. Tem um bloqueio interditando 2 vias entre segunda e quarta. Na Vila Costa e Silva, a Rua dos Aimorés está interditada no trecho entre a Rua dos Ibituranas e dos Guatás, para um trabalho de remanejo realizado pela Sanasa.
começou às 8h30 da manhã, 5 da tarde ela continua interditada e às 5 termina o serviço, das 8h30 às 5. Vai ser liberada depois, no fim do horário comercial, mas amanhã e quarta-feira isso vai se repetir. Então, em horário útil, 8h30 às 5 mais ou menos, sempre evite esse trecho da Rua dos Aimorés. No Jardim São Rafael, que fica na região do Taquaral, tem bloqueio no sentido centro-bairro da Rua Araraquara, entre a Rua Ari Barroso e a Rua Araguaçu. Também começou às 8 horas da manhã, seguirá até às 5 da tarde, libera a rua e amanhã às 8 da manhã isso vai se repetir. Então, hoje, terça e quarta-feira, esse é o mesmo cenário. Tem desvio sinalizado no local, porque acontece uma outra obra também de responsabilidade da Sanasa e os agentes de mobilidade urbana estão no local monitorando e estão com as sinalizações para você saber quais são as melhores alternativas. Uma outra informação é para quem circula pela Avenida Rui Rodrigues. A partir de hoje, tem radar novo em operação. Avenida Rui Rodrigues, cruzamento com a Avenida Professora Maria Julieta Godoy Cartesani, no bairro Vila Palácios, região do distrito do Ouro Verde. Foi instalado um radar no sentido bairro-centro. Então, quem está saindo da região do Ouro Verde, se direcionando para o centro, tem um radar exatamente nesse cruzamento que já está em operação a partir de hoje. O novo radar fiscaliza o sinal, se avança ou não a velocidade, se passa no sinal vermelho, limite de velocidade ali é de 50 km por hora, e também a parada sobre a faixa de pedestre. Tem sinalização também informando, porque é lei, radar logo à frente, reduz a velocidade, mas 50 por hora é o limite da Rui Rodrigues e ali quem passar do cinquentinha vai receber a multa. Campinas continua com 144 pontos de fiscalização. Houve uma substituição recentemente, foi remanejado um radar da Avenida Guilherme Campos, mas agora instalado na Rui Rodrigues, local totalmente diferente da cidade, mas mantém o número de 144 radares na cidade de Campinas. 10h32, radar tem que ficar ligado também de quem trabalha na área de saúde, porque no final de semana, Campinas realizou um mutirão para evitar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Uma ação que foi realizada na região da Vila Padre Anchieta e que também teve o apoio dos municípios da região metropolitana, combinado que cada cidade faria dentro do seu município. Além disso, Campinas criou um grupo especial para agilizar respostas às denúncias sobre os criadouros. Enquanto os números continuam altos e as fiscalizações estão acontecendo com mais frequência, esse final de semana tem outra programada, por exemplo, há essa expectativa de que mais denúncias cheguem e a resposta seja mais rápida para uma visita da equipe do Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. Então, os órgãos da administração municipal, direta e indiretamente, devem atuar na prevenção e combate ao mosquito transmissor. Por exemplo, uma viatura da Guarda Municipal eventualmente fazendo um patrulhamento viu um criadouro, pode também chegar a esse comitê e dizer que ali tem um local que precisa da fiscalização. Além da agilidade pelo telefone 156. Tem algum vizinho que você já conversou, mas nada de resolver o problema? Tem um parque com uma piscina a céu aberto, com água parada? Tem algum terreno público? 156, faça essa denúncia e agora a promessa da prefeitura é que a resposta vai ser mais ágil. Enquanto isso, Campinas também vem utilizando o seu grande potencial de estudos de desenvolvimento tecnológico de capacidade humana. Um novo repelente à base de artemisia é desenvolvido na Unicamp e deve chegar nos próximos meses aos mercados, às farmácias, com uma proposta de ser mais eficaz e melhor para a nossa saúde. Quem traz as informações e conversou com os especialistas, os pesquisadores por trás desse estudo, é a repórter Júlia Zampieri. Da terra para o corpo. Quem diria que a proteção contra o tão temido mosquito da dengue viria dessa planta milenar, ainda pouco conhecida, a artemisia.
Sabendo de onde vem, é fácil descobrir o principal diferencial desse repelente. Ele é natural e, por isso, pode chegar a ser 5 vezes menos tóxico do que os repelentes comuns que encontramos no supermercado. E, por isso mesmo, é recomendado para o uso não só da população geral, mas também crianças, grávidas e pessoas que apresentam alguma alergia ou hipersensibilidade na pele. É nesse laboratório que é feito o controle de qualidade do repelente, o primeiro feito à base de artemisia no Brasil. O extrato da planta é misturado com uma loção hidratante e uma pequena quantidade de caridina, substância eficiente na proteção contra o mosquito da dengue. No caso, a gente utiliza uma planta que tem propriedades repelentes, que é a Artemisia annua, e alguns bioativos têm essas propriedades repelentes importantes e que mostrou nos testes de segurança que esse produto é 5 vezes menos tóxico que normalmente os ativos que são utilizados como repelente no mercado. O produto foi desenvolvido pela empresa filha da Unicamp, S Cosméticos do Bem, em parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade. A expectativa é que o novo repelente chegue aos mercados brasileiros no segundo semestre desse ano. A gente está finalizando alguns testes para submeter na Anvisa e segundo semestre é previsto que ele esteja no mercado. E que seja com um preço que caiba no nosso bolso, porque hoje a orientação é para que se use repelente, para que a gente tenha essa proteção extra, mas o preço está muito fora do mercado. Você, para um repelente que seja eficaz contra o mosquito da dengue, você não vai gastar menos de R$25, R$30 num potinho, que eventualmente vai durar uma semana. É muito caro. Inclusive, o Centro de Operações e Emergências do Estado de São Paulo divulgou algumas medidas de combate à dengue para o estado depois de decretar emergência pública em saúde nos últimos dias. A primeira ação é a aquisição de 300 mil unidades de repelente específicos para gestantes. 50 mil mulheres devem ser atendidas no estado, recebendo de graça esse repelente, não esse da Unicamp, mas um outro repelente que já está no mercado. Distribuição vai ser feita às grávidas atendidas pelo SUS ou pela rede particular. Essa é uma ação que acho que vai ter que ser cada vez mais incentivada também pelos municípios. Já que a vacina não chegou ainda para Campinas, por exemplo, distribuição de repelente para os grupos que estão com risco maior talvez seja uma alternativa. E agora que Campinas também está no estado de emergência, isso até facilita burocraticamente se a prefeitura quiser comprar um estoque como esse que o governo do estado está comprando, viu, Thiago? Exatamente. Vou pontuar aqui que quem deu essa ideia primeiro foi nosso ouvinte, né? Didi Alê, né, Heitor? Sim. Mesmo sendo um grupo específico de pessoas que vão ser beneficiadas com repelente, já é um começo. Mas Didi Alê aqui que deu essa ideia já faz um tempinho. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa estratégia, né? Mas é uma estratégia positiva para combater a dengue. Claro que não exclui a tarefa de ver o seu quintal, olhar se não tem água parada dentro de casa, que esse é o principal combate ao mosquito. O repelente é uma forma de se proteger, mas a forma mais eficaz é evitar que o mosquito consiga aí se proliferar. Acho que esse é um ponto importante. Vamos aguardar o decreto de emergência exatamente para isso, né? Para conseguir fazer compras mais rápido. Vamos ver como é que vai se dar esse processo. Lembrando que, conforme a gente tem uma maior demanda pelo produto, o produto fica mais caro, né? E é uma lei de mercado que nessa hora não seria interessante valer, né? Mas, enfim, repelente já não estava em moda há muito tempo. Agora é hora de ganhar dinheiro quem fabrica repelente. Essa é a mentalidade. Quando se fala de medicamento, quando fala de repelente, deveria ser inverso. Deveria ser o cuidado com a população como prioridade. Mas aí é pedir demais também da indústria farmacêutica. Campinas, enquanto aguarda as doses do imunizante contra a dengue, que não devem chegar tão cedo, aderiu a uma outra campanha, a de multivacinação do estado de São Paulo, com foco nas doenças preveníveis nas escolas públicas de ensino infantil. O objetivo é ampliar a cobertura de vacinação das crianças de até 5 anos que estão matriculadas na rede municipal.
Hoje, a Secretaria de Saúde começa a fazer um cruzamento de dados da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde, considerando as crianças matriculadas em 2024 e aquelas que eventualmente mudaram entre os centros de educação infantil para descobrir onde há crianças com cadernetas incompletas conforme o esquema definido pelo calendário vacinal. Campinas, no segundo semestre de 2023, já realizou algumas ações de vacinação em pelo menos 60 escolas que estão na campanha e que continuam agora com esse cruzamento de dados. A campanha tem o propósito de atualizar a cobertura para dose contra poliomielite, meningocócica C, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela, vacina pentavalente, que é para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as doenças invasivas causadas também contra a criança, vacina contra HPV para crianças entre 9 e 14 anos e a vacina da Covid-19. Também há o cruzamento de dados a partir de hoje da Prefeitura de Campinas, das crianças matriculadas na rede municipal com as cadernetas de vacinação da Secretaria de Saúde. A intenção é destacar que esses outros imunizantes estão disponíveis e cobrar os pais que não tiverem com a carteira de vacinação das crianças em dia. E até o dia 24 de março, ao dia S, que é Campinas procurando casos suspeitos de sarampo e rubéola. O objetivo é ampliar as medidas preventivas, incentivar a vacinação. A rubéola foi registrada pela última vez na cidade em 2008, o sarampo foi registrado em Campinas em 2021 pela última vez, mas tendo a baixa vacinação, o risco é que essa doença volte, que novos casos apareçam no sistema de saúde. Então, agora, você que me ouve, que eventualmente tem filho na escola, que por questão ideológica não levou a criança para se vacinar contra a Covid-19 ou desacreditou das outras vacinas que já estão há décadas na nossa caderneta, no nosso braço como adulto, porque tomamos como criança, já estão no nosso corpo, agora a fiscalização vai ser maior a partir de hoje. E tem que ser assim, Tiago. E tem um ponto importante, né, Heitor? Vacinação na escola sempre foi algo comum. Você já tomou vacina na escola? Várias vezes. Eu também já tomei vacina na escola. E aí é sintomático. Quando a vacinação na escola vira notícia, é porque a gente tem algum problema. E aí, o papai, a mamãe, que tá aí enchendo o saco com o negócio de vacina, larga a mão, como eu falei aqui, larga a mão de ser idiota, que essa é a palavra exata que tem que se usar. Forte a palavra? É forte a palavra, mas é isso mesmo. A vacina tá aí faz muito tempo e o Estado não tá nem colocando nesse ponto um foco na vacina da Covid, né, Heitor? São vacinas básicas que estão aí há muito tempo. Vacina do sarampo. Então a gente precisa sim que essa vacinação aconteça e tem que ser nas escolas, porque o Estado não pode ter o mínimo de chance do retorno de algumas doenças. Sabe por quê? Porque você que fica aí reclamando do SUS o tempo inteiro, se você não vacinou os seus filhos, se você mesmo não se vacinou, você provavelmente vai pegar uma doença que está erradicada pela vacina ou que tem um nível muito baixo de contaminação por causa das vacinas, e aí você vai ser atendido pelo SUS. E aí você vai sobrecarregar o sistema, sendo que você podia ter se prevenido antes com uma vacina que é de graça. O Brasil tem um dos melhores, se não o melhor sistema de vacinação do mundo, que oferece a maior variedade de vacinas de graça do mundo. Então não tem justificativa. Eu acho uma iniciativa importante, sim, do poder público fazer esse controle nas escolas, até porque algumas doenças que são específicas para as crianças, né, Heitor, circulam entre as crianças. Ele está protegendo não só a criança que não está vacinada, mas também protegendo aquelas que estão, porque as vacinas não são 100% eficazes. Tem uma pequena margem em que a criança mesmo vacinada pode pegar a doença. Imagina a cara do pai que foi levar sua criança para vacinar, descobrir que o filho pegou a doença porque tinha outra criança que não estava vacinada na creche. Então, acho que é uma questão de viver em comunidade. Não é questão de liberdade individual, não tem nada a ver com isso.
tem a ver com uma questão de viver em comunidade, de entender que nós já temos o costume e o hábito de se vacinar nesse país. E aí, tira a ideologia da cabeça, porque os governos militares vacinavam as crianças. E aí, quem viveu a ditadura lembra disso e fala disso, da tal vacina com revolvinho, né, Heitor? Que se fala muito isso. E esses governos nunca olharam essa questão ideológica, se vacina é direita ou esquerda, nada disso. Estavam olhando a saúde da população e as vacinas se provaram uma das políticas públicas de maior sucesso no nosso país. E eu tenho certeza disso. É só olhar os números. As vacinas salvaram milhares de vidas desde que começaram a ser aplicadas em larga escala no nosso país. E o resultado a gente colheu durante anos. E, infelizmente, agora está tendo esse retorno em algumas vacinas e é preciso combater esse tipo de desinformação e que toda a população esteja vacinada. Isso não é proselitismo político, isso é algo de saúde pública, é algo importantíssimo e é importante que as crianças e adolescentes, adultos, se você aí está com a sua carteirinha de vacinação desatualizada, procure um posto de saúde e também acompanhe a vacinação do seu filho. 10h46, um rápido intervalo. Na volta, a Câmara Municipal de Campinas hoje vai debater músicas com letras inapropriadas. Isso é o assunto dos parlamentares preocupados com as escolas da cidade. A gente fala sobre o projeto daqui a pouquinho. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta em que destaca a transmissão da dengue em todas as regiões do município. A cidade registrou entre 1º de janeiro e 15 de março um total de mais de 19 mil casos confirmados e 3 mortes pela doença. O comunicado vale enquanto a cidade continuar em situação de epidemia. Na prática, significa que todos os moradores precisam contribuir na eliminação de espaços com acúmulo de água que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. Isso inclui latas, pneus, pratos de plantas, lajes e calhas, e ainda é importante também vedar a caixa d'água e manter fechados os vasos sanitários inutilizados. As maiores incidências de casos para o grupo de 100 mil habitantes estão concentradas nas regiões de abrangência dos centros de saúde Eulina, Aurélia e Barão Geraldo. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Faltando 10 minutos para as 11 da manhã, reta final nesta segunda-feira, a gente encerra o nosso encontro mais cedo, porque daqui a pouquinho tem Gustavo Frison com o Circuito Fechado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem sessão na Câmara Municipal da cidade a partir das 18 horas e entre as votações previstas está em análise inicial um projeto de lei do vereador Nelson Osseri, do PSD, que determina a implementação de um programa junto à rede de educação pública e privada em Campinas, com o objetivo de orientar pais, responsáveis e alunos, bem como capacitar os professores sobre, abre aspas, os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, ou que contenham expressão pornográfica ou linguajar obsceno. O vereador afirma que não se trata de proibir que os alunos de uma escola ouçam essa ou aquela música, até porque isso seria manifestantemente inconstitucional, para não dizer censura. O objetivo é alertar para o conteúdo, fazendo com que a criança e o jovem entenda que não é apropriado no ambiente escolar que certas músicas possam configurar até crime. Crianças e jovens muitas vezes são guiados pelos exemplos. Vemos diversos casos de pessoas fazendo coisas erradas só porque bombou na internet, é o que diz o vereador Nelson Osseri, que entende que algumas músicas fazem apologia. Há um romantismo sobre antigamente era melhor, nossa, as músicas hoje em dia estão muito ruins, antigamente as músicas... Tiago Prudente, quem cresceu nos anos 90 tem propriedade para falar do que era uma festa com crianças ralando na boquinha da garrafa. Dançando é o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Ah, mas isso daí antes não era assim. Se você pegar nos anos 80, não era muito diferente. Havia, no final, obviamente, da ditadura militar, um momento de desbunde, vamos usar esse termo, de vamos falar até onde dá. E muitos dos sucessos populares tinham duplo sentido, tinham conotação sexual, ou a música do Polegar, Dá Pra Mim, não tinha conotação sexual quando estourou nas paradas de sucesso. A diferença é que hoje talvez haja mais discussão a respeito disso, por termos que antes eram usados de uma maneira que soava mais inocente, hoje já é visto como, opa, isso aqui é melhor não ter em determinada música. Não estou dizendo que as músicas antigamente eram maravilhosas, as de hoje são ruins, ou que as de hoje são melhores que as de antigamente, mas a ideia de proibir sempre me deixa com o pé atrás. Não é proibir, é só falar para não ouvir, Tiago Prudente. Então, eu acho que é uma contradição aí, né? É claro que a gente fala muito, e aí o vereador, que é da base bolsonarista, defende muito a liberdade. Você não acha que isso acaba interferindo na liberdade dos pais escolherem, dos pais conversarem com seus filhos sobre aquilo que eles ouvem ou deixam de ouvir, Heitor? Porque o projeto diz assim, que dispõe sobre a implementação de um programa junto à rede de educação pública e privada do município, com o objetivo de orientar os pais, responsáveis e alunos e capacitar os professores sobre os malefícios das músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que contenham expressões pornográficas ou linguajar obsceno. Então, o programa deve promover a contratação de cursos, palestras e eventos correlatos de especialistas para orientarem e capacitarem os professores. Eu tenho na sensação que eu, ao ver esse projeto, é de que invade uma prerrogativa que é dos pais. Porque quando você dá uma orientação na escola sobre isso, e aí eu acho que esse é um ponto importante, automaticamente você dá uma indicação daquilo que os pais têm que fazer. O pai vai na escola, o professor fala, o pai geralmente cumpre aquilo que o professor está falando. Então acho que invade o campo do que os pais determinam para as crianças. E detalhe, apologia ao crime, apologia ao uso das drogas é crime. Denuncia então a música. Acho que esse é um ponto central que tem que se colocar. E aí eu acho que invade demais o que a família define. No ambiente escolar, o professor pode falar, olha, essa música aqui não, por causa disso, daquilo. Mas eu acho que é uma questão que é mais para o debate
do que você criar uma lei, um projeto, uma comissão, o que quer que seja, que aí eu acho que você começa a invadir prerrogativas que são da família. E se a família escuta essas músicas? Eu vou estar dizendo para ela que ela faz é errado, sendo que é uma música que está na mídia. Então, é um assunto complicado, é um assunto complexo, mas que bebe um pouco naquela questão da liberdade individual, do direito. O pessoal vai argumentar, mas é só uma orientação. Tudo bem, é só uma orientação, mas é um caminho. Então, acho que já chega a invadir aquilo que os pais definem, aquilo que os pais colocam. Porque tem criança que pega celular muito cedo, tem criança que só vai ter o celular depois dos 12 anos, e essa é uma prerrogativa dos pais. Concorda comigo, Heitor? Eu acho que esse é um ponto central. Eu não tenho uma opinião sobre isso, mas eu acho que invade um pouco a liberdade individual das famílias. E aí entra naquela questão, né? A direita, a extrema-direita não fica falando de doutrinação nas escolas, enchendo o saco disso? O que seria isso aí também? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque Fora um lado, que... o outro não vale. Fora aquele discurso, Thiago, de que hoje em dia tudo é mimimi, porque antigamente a gente fazia e não sei o quê. Mas as músicas antigamente não eram assim. Olha, tem uma música infantil do grupo Trem da Alegria que se chama Xaxexixoxuxa. É música infantil, tá? Cantada por crianças, para crianças, em horário que a criança acompanhava na televisão. E aí, eles fazem uma brincadeira que é a seguinte: cada dia mais eu me apaixono e te acho mais linda, falando sobre a Xuxa. É uma criança que assiste a Xuxa na televisão. Eu fico imaginando quero ser seu namorado, mas fico com vergonha do meu pai que está do meu lado. Você é a culpada do meu banho demorado, Xuxa. E aí as pessoas que muitas vezes hoje ouvem as músicas, muitas delas são terríveis, horríveis das músicas de hoje, não tô defendendo, eu também não ouço. Mas aí ouve pra isso e fala, isso daí é um absurdo. Só que antigamente também tinha, ouve quem quer. E aí quando fala disso antigamente, mas antigamente, e aí parece que é mimimi. O direito de ofender o outro tem que ser mantido, mas o direito de ouvir o que você quiser, aí tem que ser discutido, Thiago. Exatamente, eu acho que aí é uma contradição pura. Eu ficar espalhando fake news aí nas redes sociais, ofendendo, difamando todo mundo, é o meu direito constitucional, a pessoa que me processe, não pode ter regulamentação. Mas aí querer determinar, orientar o que as pessoas ouvem ou deixam de ouvir, aí pode. Então eu acho que é uma puta de uma contradição, desculpa a palavra aqui, mas é isso. Eu joguei o que tá aqui porque não faz muito sentido, né, Heitor? Ou falta, tem uma palavrinha que eu uso muito aqui, né? Coerência, né? Falta um pouquinho de coerência, né? Sobre a defesa das pautas. E essa, na minha visão, é uma falta de coerência. São os pais que definem. Não gostou da música? Muda. Você tem o controle. Não gostou do programa de rádio? Muda. Não gostou do programa de televisão? Muda. É só ir lá e apertar o controle. Pelo menos eu entendo dessa maneira. E se você gostou desse programa de rádio, amanhã a gente está de volta. Se você não gostou desse programa de rádio, agora vem a nossa sequência da programação com o Gustavo Frison. Mas volta amanhã também, porque a nossa programação da Rádio Bandeirantes tem informação e prestação de serviço o tempo todo. A partir de agora, Gustavo Frison comanda o Circuito Fechado tradicional na comunicação de Campinas. E na sequência, às 11h30, hoje, Carlos Batista é quem apresenta o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. Continue com a Rádio Bandeirantes. Esqueci do nome, hein? Segunda-feira. Vou entrar o Heitor aqui, ele tinha esquecido o nome. Deu uma olhadinha ali pra lembrar o nome. Deu uma olhada pro Danilo, o Danilo lembrou. Segunda-feira não é fácil, Thiago Prudente, mas amanhã estaremos de volta às 10 horas depois do Jornal Gente. Combinado? Combinado. Falar, tem um colega deste programa, não dá, né, Heitor? Fica entregando toda hora, né? Um abraço pra você, pros nossos ouvintes, uma ótima semana e até amanhã. É legal, bastidores também fazem parte da comunicação. E um grande abraço pra você, continue com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas e até amanhã. Manhã Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal espera uma queda de cerca de 20% no preço do arroz nas próximas semanas. O presidente Lula da Silva, do PT, teve uma reunião com ministros para tratar da alta dos preços dos alimentos aos consumidores no fim de 2023 e início deste ano. Entre novembro e janeiro, o grupo de alimentação e bebidas foi o que mais pesou no cálculo da inflação e, consequentemente, no bolso dos brasileiros. As questões climáticas, como altas temperaturas e o maior volume de chuvas em diferentes regiões do país, influenciaram a produção dos alimentos e o preço deles. O governo espera que a baixa de preços seja repassada na mesma medida para os consumidores pelas empresas atacadistas que fazem a distribuição ao consumidor. No caso do arroz, isso deve acontecer na virada do mês de março para abril, à medida que haja reposição de estoques a preços menores. Os ministros também discutiram com o presidente Lula as mudanças que serão feitas no próximo Plano Safra para incentivar a produção de alimentos e redução de preços. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com